Muito boa tarde, missionário Miguel Bermudes Marim e todos os irmãos e irmãs lá em São Felipe de Aracuí, Venezuela. É realmente uma bênção poder saudar a cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, 28 de dezembro deste ano 2022, e a todos que estarão escutando esta saudação deste dia. Estamos vivendo num tempo muito importante, onde Deus realizará tudo o que tem em seu programa desde antes da fundação do mundo que Ele traçou. E o maior deles é nossa transformação. Ou seja, a promessa maior que cada filho e filha de Deus deste tempo final está desejando, está almejando é ter um corpo perfeito, um corpo eterno, um corpo o qual não terá limitações e será eterno, ou seja, não terá esses problemas que estes corpos terrenos têm, mas que será eterno e glorificado. E para chegar a obtê-lo, há inúmeras profecias e eventos proféticos que vão estar se cumprindo para chegar a esse momento. Como é o cumprimento da visão da carpa. E quando chegar esse momento, já tudo o que Deus tem que dar ao seu povo para essa adoção, essa transformação já terá ocorrido. E isso corresponde ao ensinamento sobre carpa. Ou seja, será o tempo onde, quando estivermos adotados, transformados, já terá ocorrido todo esse tempo de ensinamento. Vejam numa mensagem que nosso irmão William Souto Santiago nos pregou em 2008, sábado 4 de outubro de 2008 em Cali, Colômbia, e intitulou O que acontece à final trombeta. Ele nos diz ali, em uma parte dessa mensagem, diz: todos vão escutar essa trombeta final. Sem escutá-la, não poderão ter a fé, a revelação do rapto, que é a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor. O reverendo William Branham, na página 14 da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, disse: o sétimo selo não foi aberto ainda. E está muito bem. Falando desse sétimo selo, como virá e quando virá. Ou seja, isso não foi aberto ao público, mas o reverendo William Branham, no livro dos selos, página 465, vamos ver este aqui que tem as páginas, na forma que eu sempre cito, do livro dos selos, página 466 e 467. 7 é o número perfeito de Deus, e houve estes 7 trovões consecutivos, um após o outro. Estes 7 trovões soaram assim rapidamente, como se estivessem soletrando algo. Agora notem, pois que nesse tempo João começou a escrever e foi dito: não escrevas. Jesus nunca falou disto. João não podia escrever. Os anjos não sabiam nada disto. Então, o que é? É aquilo do qual disse Jesus que nem os anjos no céu o conheciam. Nem Jesus mesmo conhecia, porque ele disse que somente Deus o conhecia. E agora na página 464 a 465 diz: ao final deste sétimo selo é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças,
e até é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no sétimo selo. E depois começa a falar do sétimo selo como um foguete que é disparado e tem diferentes etapas. E estamos, Miguel, buscando, vamos buscar essa parte onde diz, a ele convém crescer. 474, aqui eu tenho, e 475 diz, eu unicamente estou dizendo que vi as coisas que me foram ditas. Você faça o que quiser. Eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Vem como ali ele está dizendo, a congregação ali, que ele está dizendo as coisas que viu e as coisas que foram ditas, mas disse, você faça o que quiser. Ou seja, é o livre-arbítrio que cada pessoa tem em crer ou rejeitar. Ou recebe e crê nas promessas de Deus ou rejeita. Quando diz, não sei quem será, está falando de uma pessoa. Não sei, somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. E os 7 trovões é a voz do anjo forte de Cristo. Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. E agora nos fala de uma pessoa. Talvez este ministério pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. Por isso ele diz no livro de citações, páginas 162 e 157, que estava colocando o fundamento, o andaime, para que outra pessoa subisse nele, colocando a plataforma, e certamente tem que ser quem ele está anunciando que virá depois dele. Diz, talvez este ministério pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. Se assim for, então os estarei deixando para sempre. Ou seja, que não estará ministrando de novo. Se foi, e regressará na ressurreição dos mortos em Cristo, para o qual já estará operando a visão da carpa, e haverá um ministério novo aí. 2 ministérios que estará operando o Espírito Santo, que são os ministérios das 2 oliveiras. Veja como o irmão William ali nos fala que ele se foi, o irmão Branham se foi, e que vai regressar na ressurreição. Mas para esse tempo, já estará operando a visão da carpa, porque ele esteve ali vendo essa visão quando o anjo estava mostrando essa visão. Ou seja, foi levado a esse tempo, onde ele esteve vendo ali pregação, chamamento e cura e milagres e maravilhas, ou seja, que já estava em função. E havia um ministério ali novo operando. E se há um ministério operando novo ali, consequentemente tem que ser o ministério que Deus tem no fim do tempo, onde estará operando os ministérios de Moisés e de Elias, como aqui o diz. 2 ministérios que o Espírito Santo estará operando, que são os ministérios das 2 oliveiras. E continua citando do irmão Branham. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. Agora está falando de um homem. Como é que Deus fala em cada era e em cada dispensação à raça humana? Por meio de um homem. E assim é, neste tempo no qual estamos vivendo. Diz, agora está falando de um homem. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. Recordem que isso, o irmão William está falando desse tempo onde a visão da carpa e o cumprimento da carpa está sendo manifestada, está sendo cumprida no meio da igreja. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. É porque Deus não tem 2 profetas maiores ao mesmo tempo. E ainda se assim fosse, e se até fosse como aconteceu com João no tempo de João e Jesus, e ainda se assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Está dizendo o mesmo que João Batista disse quando disseram, olha, agora aquele do qual tu deste testemunho, agora vem a ele mais pessoas. Vem a ele e batiza mais, ou seja, batiza mais gente, mais pessoas que tu. É o que estão dizendo, vem a ele, e são batizadas muitas pessoas. E João disse, o homem não pode fazer nada de si mesmo se não for dado de Deus, ou seja, que não era uma obra humana, era algo da parte de Deus. E então diz, a ele convém crescer e a mim minguar. Essas foram palavras corretas da parte de João Batista. E agora
será na visão da carpa e no cumprimento da visão da carpa, onde estará aquele do qual disse o reverendo William Branham, a ele convém crescer. Aí é onde crescerá ao máximo esse ministério. Vejam que é no cumprimento da visão da carpa, que essa escritura, onde o irmão Branham falou, e também João Batista disse essas mesmas palavras, que ele convém crescer e a mim minguar. Note como no cumprimento da visão da carpa tem seu feliz cumprimento, ou seja, o cumprimento total dessa escritura. Porque aí é onde esse ministério estará em seu máximo, na máxima expressão, ou seja, onde crescerá ao máximo esse ministério de Moisés e Elias, operando Deus por meio do Espírito Santo, esses ministérios por meio do instrumento que ele tem neste tempo final. Continua dizendo, e agora, o que todos os que creram na mensagem que Deus trouxe pelo reverendo William Branham, o que é que deve estar buscando? Aquele do qual deu testemunho o reverendo William Branham, que viria depois dele, o qual convém crescer, e o qual terá o ministério do último dia, e chegará à parte culminante do cumprimento da visão da carpa. Cristo em Espírito Santo estará no meio do cumprimento dessa promessa, porque é o programa de Deus, por meio de Cristo para a sua igreja, para o último dia. E assim será estremecido esse mundo, com a demonstração do poder de Deus em toda a sua plenitude, sem limitações. E assim será que mundialmente verão essa manifestação de Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo, no meio da sua igreja. E mais adiante, nessa mesma mensagem diz, e agora o reverendo William Branham recebeu da parte de Deus no rio Ohio, quando ali esteve batizando, quando batizava o número 17, isso foi no mês de junho, dia 11, por aí, mais ou menos. Depois o busco e me corrigem se não estava bem para anotá-lo em algum lugar. Escutou a voz do anjo que veio nessa chama de fogo, nessa coluna de fogo, e disse que, assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, ele disse algumas vezes, tu precursarás a segunda vinda de Cristo, ou tu és enviado para precursar a segunda vinda de Cristo. E também em outras ocasiões disse, tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. Por isso a mensagem do reverendo William Branham é tão importante para o cristianismo e para o judaísmo também. Estará presente mostrando todas estas coisas que foram prometidas e que foram precursadas pelo reverendo William Branham. Ele falou dessas coisas. E porquanto no monte da transfiguração apareceram Moisés e Elias, onde está ali a ordem do que será a vinda do Filho do Homem, apareceram Moisés e Elias, e a promessa é que o Filho do Homem virá com seus anjos. Por isso o reverendo William Branham, precursando a segunda vinda de Cristo, fala de Moisés, de Elias e de Jesus, o qual tudo concluirá como foi cumprido ali. E uma voz do céu, ou Deus falando, uma voz do céu desde a nuvem disse, este é meu filho amado, no qual tenho contentamento. Ou seja, este é meu filho amado, meu Davi. Porque Davi significa amado e se escreve da mesma forma. Davi e amado se escreve igual em hebraico. E agora, quando os discípulos que estavam com sono e também temerosos saem da visão, vem somente um, a Jesus. Tudo chegará a essa etapa. E então veremos e entenderemos o que está prometido, que será a vinda do Senhor com seus anjos. E compreenderemos a mensagem que precursou a segunda vinda de Cristo. O povo que estará mais avançado em todos esses temas e em todo este programa divino da vinda do Senhor será quem estiver na etapa ou era correspondente a este tempo final, no meio do qual e para o qual a visão da carpa se converterá em uma realidade. Estaremos braço a braço nesse trabalho para que se cumpra a promessa da visão da carpa. E mais adiante, vamos ver aqui, onde ele nos diz algo muito, mas muito importante. Na mensagem que ele pregou uma saudação ali aos pastores. Digo mais adiante porque é um tomo especial aqui que prepararam
Ou seja, que tem aqui que prepararam no México, alguns anos atrás, de 2008, um tomo especial, e aqui há também umas palavras de saudação aos ministros, que foi pregado em 11 de outubro de 2008 em Quito, Equador. Diz, em uma parte aqui dessa mensagem, diz, e agora para o tempo final estamos esperando grandes bênçãos da parte de Deus. Cristo está como sumo sacerdote no templo celestial, no trono de intercessão, que é o trono de Deus no céu. Ou seja, nesse momento, em 2008, ele está falando que ele está ali ainda, mas que ao estar Cristo como sumo sacerdote com seu sangue, é convertido esse trono ou cadeira em cadeira ou trono de misericórdia e de intercessão, enquanto está Cristo como sumo sacerdote, sob a dispensação da graça. Quando terminar sua obra de intercessão, o qual será quando tiver completado sua igreja, tiver entrado até o último escolhido, a sua igreja, ele terá feito intercessão até pelo último escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. O terá redimido, se levantará do trono do Pai e fará sua obra de reclamação, já não como sumo sacerdote, mas como leão da tribo de Judá. Como disse o ancião a João, no capítulo 5 de Apocalipse, já será leão e, consequentemente, juiz. Já não estará como sumo sacerdote. Já não haverá sangue no propiciatório no céu. O tempo já terá terminado. Tempo de redenção. E há um lugar que nosso irmão William escreveu no livro dos selos, mas é o livro que é cor preta, que não está, vamos dizer, editado. O distribuíram lá, o prepararam em Jeffersonville, ou seja, lá na gráfica que eles têm lá onde o prepararam. Muitos seguramente o têm. E na página 369, que é a página onde está este extrato do livro que temos, que usamos, mas neste livro que é como capa negra é a 404. Já lemos, mas aqui é que ele fala algo, o irmão Branham, e ele escreve em cima disto que eu vou ler. Diz: clamaram às pedras e aos montes que os escondessem da própria palavra da qual eles tinham zombado, porque viam que ele vinha. Escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra, vem? Eles tinham zombado da palavra, e agora ali estava a palavra encarnada. E escreve em Elias e Moisés. E eles tinham zombado dela, tinham rido e zombado deles. Recordem, essa é a versão que eles deste livro dos selos. E a palavra encarnada tinha descido. Por que não se arrependeram? Não podiam. Já era muito tarde. E eles conheciam o castigo. O tinham escutado. Ou seja que, se é prometido que essa manifestação das duas oliveiras estaria no meio da sua igreja, sob o ministério, sob carpa, tem que estar nessa manifestação em um homem falando, pregando. Porque diz, tinham escutado, eles estiveram em cultos como este e sabiam tudo com relação a isso. Ou seja, estavam bem sabidos de tudo o que estaria ocorrendo. Aqueles que desprezam a misericórdia de Deus por última vez a sua igreja, porque é o que diz mais adiante, e sabiam tudo a respeito, tudo com relação a isso. Ou seja, que por conhecimento não era que estavam alheios ao que ia acontecer, àqueles que iam rejeitar.
E, consequentemente, que tinham rido, tinham zombado, tinham feito todas as coisas contra esses ministérios. Mas recordem que tudo isso tem que ser falado para que assim as pessoas que são ungidas com esses espíritos da quinta dimensão cumpram essas promessas, porque toda palavra que sai de Deus e é falada pelos profetas tem que serem cumpridas todas essas palavras. Ou seja, que se havia pessoas que estavam já pedindo aos montes, aos rochedos que os escondam da ira do Cordeiro, é porque essas pessoas já tiveram uma trajetória para cruzar a linha. E eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, ou mesmo que eles tinham rejeitado. Vem? O mesmo que eles tinham rejeitado, esses profetas já tinham falado já antes. Ou seja, que já estão com bastante conhecimento do que virá a eles, do que os espera, a todos eles. Tinham desprezado a misericórdia por última vez. E ele escreve, sob as duas oliveiras. Aí escreve também isso. No livro vermelho dos selos, ele tinha escrito aí, lemos várias vezes, Moisés e Elias, quem recebe os ministérios de Moisés e Elias recebe misericórdia. Algo assim, não tenho aí a mão, mas vejam aqui neste, diz, tinham desprezado a misericórdia de Deus, tinham desprezado a misericórdia por última vez. E ali ele escreve, sob as duas oliveiras. E quando a pessoa despreza a misericórdia, não resta mais do que o juízo. E escreve do lado ali também as duas oliveiras. Continua dizendo aqui nosso irmão William, ao tomar o título da vida, recordam, vou um pouquinho antes, quando diz no capítulo 5 do livro de Apocalipse, já será leão e consequentemente juiz, já não estará como sumo sacerdote, já não haverá sangue no propiciatório do céu, já terá terminado o tempo de redenção, ou seja, tempo de salvação, tempo de misericórdia, mas a misericórdia, então Deus envia por última vez por meio do ministério de Moisés e de Elias. Diz, e ao tomar o título da vida, título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade de toda a criação, o título de redenção, já aí as coisas mudarão no céu e, consequentemente, na terra. E para os escolhidos, será o momento mais glorioso de todos, porque depois de receber o título no céu, o trará à terra, o entregará a um homem, para que o coma, para que pregue a todo o povo, nação e língua. Ou seja, uma mensagem para toda a humanidade virá. Mas já não haverá tempo de redenção, já não haverá sangue no céu. Aí é onde os ministérios das duas oliveiras estarão fazendo grandes sinais, grandes maravilhas, e aí estará se cumprindo plenamente a visão da carpa, porque os milagres e maravilhas são para Moisés e Elias. Vejam que isso é para o tempo onde já não está como sumo sacerdote no céu. E se o entrega a um homem, pois tem que estar esse homem aqui na terra para que coma esse livro e que pregue. Será uma mensagem rápida, será uma curta mensagem a que estará sendo pregada para toda a humanidade. E nessa pregação é a pregação, o ensinamento que os escolhidos de Deus estarão recebendo nesse avivamento final. Quando ele diz, virá outro avivamento, virá outro tempo, aí é que vem do ocidente esse cavaleiro nesse cavalo branco, que é a palavra pura, que é quem tem o conteúdo e a revelação do sétimo selo, o qual é a vinda do Filho do Homem com seus anjos para dar assim a fé, para serem transformados e raptados. Continua dizendo, recordam na página 166 do livro de citações,
onde o reverendo William Branham disse, haverá outro avivamento, verei outro tempo, ou seja, verei outro tempo de avivamento como que houve em cada uma das eras, onde Deus enviou um mensageiro com uma mensagem, ele o proclamava e chegava e surgiu o avivamento dessa era. E vejam o que acabamos de falar. Haverá outro tempo, outro avivamento? Diz, do Ocidente. Aí está falando Elias em sua quarta manifestação. Do Ocidente virá um cavaleiro. Assim que a vista é preciso tê-la onde? No Ocidente. E o Ocidente é o continente americano. E já a parte norte do continente americano vê Elias em sua quarta manifestação. E houve o avivamento da sétima era. Outro avivamento no continente americano. Outro avivamento no Ocidente. Somente pode se realizar na América Latina e no Caribe. Do Ocidente, ou seja, que o próximo avivamento, depois do avivamento do tempo do reverendo William Branham, e o próximo mensageiro ou cavaleiro será do Ocidente, um ocidental, e consequentemente com vestimentas do Ocidente, e com costumes do Ocidente, comendo arroz e feijão. Essa é a comida mais típica do Ocidente, arroz, feijão, um pedacinho de carne por um lado, e em alguns países, picante, pimenta e coisas assim. Do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. O cavalo branco da palavra diz, percorreremos. E agora não diz percorrerá, percorreremos. E agora, Elias não vai ficar fora. Mas Elias, em sua quarta manifestação, já se foi. E não percorreu esse caminho juntamente com o cavaleiro que viria. Porque Elias, em sua quarta manifestação, é para a sétima era. E percorreria esse caminho sozinho. Ele diz, a próxima ocasião, ele diz, em que vejo Elias vindo com Moisés, com o cavaleiro do Ocidente que vem no cavalo branco, e diz, percorreremos. Portanto, se vai percorrer de novo, é por quinta ocasião. E fica no Ocidente, mas não na parte de Laodiceia, nem no território de Laodiceia, mas no território que corresponde a uma nova etapa, a uma nova era, a era da pedra angular. E, porquanto Deus está construindo um templo espiritual, esse templo está refletido, representado, simbolizado no tabernáculo que Moisés fez. E o templo que o rei Salomão fez, portanto, há átrio, há lugar santo e lugar santíssimo. E, mais adiante, esta mensagem diz muitas coisas importantes. Vamos ver por aqui. Diz, portanto, vamos um pouquinho antes. Portanto, tinha que surgir uma etapa, uma era representada no lugar santíssimo, para que seja o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ou o lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia, onde obrigatoriamente estarão as duas oliveiras, estará a arca do pacto, que é Cristo, a palavra, estarão os querubins de ouro, estarão os querubins de madeira de oliveira também, como no templo de Salomão, cobertos de ouro, ou seja, nos fala desses ministérios sendo manifestados através de carne humana. E o ouro, a divindade, Deus aí se manifestando. Tudo isso corresponde ao tempo final. Por isso, em Apocalipse 11, o encontramos fora das sete eras, e está ligado ao templo. Porque vejam, João, quando fala das duas oliveiras, e essas coisas, primeiro está falando do templo aí, o qual ele estava vendo. Ou seja, aqui é uma manifestação fora das eras. E numas palavras de saudação também, vamos ver aqui se são as mesmas, sim, são as mesmas, mas já ao final, terminando diz, e a alimentação das congregações mantendo sempre o alimento a tempo, e tendo sempre o maior telão para eles e o telão menor,
O pastor, reticências. O pastor, se tem algum telão para ver as notícias ou ver as transmissões, que seja menor e a maior para a congregação. E nos preparando para quando estiver em pleno cumprimento a visão da carpa, que todas essas transmissões que se realizem desde esse lugar possam tê-las todas as congregações, vendo nos telões que tiverem e com bom áudio, para que assim estejam vendo e escutando, como se estivessem no lugar onde se estiver realizando as atividades. Ou seja, que além de ter os telões para ver, também um bom áudio para escutar. E se está dizendo que tem que ter um bom áudio para escutar, é porque vai estar sendo pregado, falado. Tudo que os filhos de Deus em toda a face da terra necessitam escutar para receber a fé de rapto. Tudo isso é parte do cumprimento da visão da carpa, onde chegará a essa etapa máxima, onde Deus coroará esses ministérios com todos esses sinais, milagres que nos fala as Escrituras e também nas mensagens do irmão Branham e nas mensagens do nosso irmão William, de tudo que estará ocorrendo no meio da sua igreja, no cumprimento pleno da visão da carpa. Estejamos com os olhos espirituais bem abertos, porque tudo o que Deus está cumprindo neste tempo, no meio da sua igreja, é o que já foi falado e foi profetizado por Deus, por meio dos seus profetas, e é o que está se realizando neste tempo a favor dos escolhidos de Deus. Mas recordem que a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas e também para os perdidos, ou seja, que é para todos os grupos, é para toda a humanidade, e também incluindo os 144 mil judeus. Ou seja, que esta etapa impacta toda a raça humana, impacta até a natureza, os céus, a terra, impacta até os céus, porque até lá se escutará a voz, para que eles que estão lá escutem. E ao escutar essa grande voz de ressurreição, como escutou ali Lázaro, ressuscitem. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Já estava terminando mais. Essa parte dos da sexta dimensão que vão escutar. Vamos ver se encontro aqui, assim rapidinho. Porque os que estão na sexta dimensão estarão escutando essa voz e ao escutá-la estarão recebendo assim o chamado para regressar novamente a estar no meio do seu povo. Ou seja, do povo deste tempo verão a essa etapa de ouro, que é a era da pedra angular, a era vigente, a era onde ele cumprirá essa promessa da ressurreição. Não encontro assim rapidinho aqui, mas já depois desses dias podemos buscar onde ele fala de que será a voz de Deus falando, e eles estarão escutando essa voz. Já depois não consegui assim rapidinho, mas depois estaremos buscando. Bom, foi para mim um privilégio, uma bênção muito grande poder enviar essas palavras de saudação a todos os irmãos lá
em São Felipe de Aracuí, Venezuela. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, grandemente, a Ruth também, e todos os ministros e todos os irmãos aí reunidos nesta tarde. Que Deus os abençoe grandemente a todos.